Nós temos cerca de 35 minutos para discutir. Nós tivemos 7 professores, 7 apresentações. Cada uma delas apresentou diversas recomendações e sugestões concretas em relação principalmente à cooperação trilateral. Eu acho que há diversas formas, aspectos que nós podemos começar a trabalhar com a questão, principalmente em relação à cooperação Brasil-Japão. Desde ontem vem se mencionando bastante sobre o PRODECER, o projeto do Cerrado. Eu acho que é a opinião de que pode ter continuidade a nível de cooperação trilateral. O professor Sasaki, o professor Kaninuma também fez essa mesma recomendação. Em relação à cooperação nipo-brasileira, o termo cerrado, realmente, e os resultados que foram alcançados pelo PRODECER nunca se esquece de mencionar. E podemos, então, discutir um pouco sobre como é que esses resultados poderiam ser aproveitados numa cooperação trilateral. Quem poderia iniciar? Talvez o professor Kaninuma. Em relação com base na experiência do CGR, nós temos tantos problemas alimentares no mundo hoje, e eu acho que sempre haverá necessidade de se discutir sobre como se pode, então, lidar com esses problemas. Nós temos problemas no sul americano, na África. Eu próprio pude verificar no Brasil os cerrados. Eu verifiquei que tem uma situação natural bastante parecida com o savana. Eu acho que a questão do melhoramento do solo ou da combinação de culturas são coisas que, enfim, podem ser aproveitadas também na África, no Sub-Saara. Eu acredito que pode ser repassada essa transferência tecnológica. Muito obrigado pelo comentário. Em relação ao CGR, será que teria alguma coisa mais concreta a se mencionar? Sobre as pesquisas multilaterais, o Brasil e o Japão já têm uma amizade bilateral, já tem um histórico de cooperação, mas se nós formos começar a trabalhar com algum país africano em parceria entre o Brasil e o Japão, qual seria então o local onde poderia se, de forma mais eficiente, aplicar as pesquisas feitas na Peru e Colômbia, na América do Sul, na África, talvez o Quênia, Nigéria, combinando bem esses objetivos e com participação conjunta em parceria do Brasil e do Japão. Eu acho que poderia então se pensar na cooperação voltada aos terceiros países. Nós temos também entidades regionais que podem ajudar nessa cooperação ao invés de se tentar uma coisa pioneira sem auxílio local. O senhor Catalan. Várias formas, nós temos que buscar os mecanismos. Eu acho que como foi colocado na discussão anterior, na mesa redonda anterior, o primeiro passo realmente é nós nos conhecermos, né? E eu acho que muito já se avançou nisso. Se nós compararmos com 10, 20 anos atrás, realmente já avançamos muito. Então, vejo que um passo é primeiro esse conhecimento. E esse simpósio aqui, com certeza, está ajudando muito para isso. Um segundo passo é que exista uma articulação dentro dos países. Isso também foi colocado antes, eu considero fundamental para que a gente possa fazer articulações realmente eficientes, país a país, né? No caso, Brasil e Japão, e buscando a cooperação com terceiros países. Feito isso, temos que buscar a elaboração de projetos, de propostas comuns
bem fundamentadas, que dessa forma fica mais fácil se conseguir fundos para financiar esses projetos e essas ações. O outro ponto que eu considero importante é utilizar as estruturas já existentes. Então, como eu mostrei muito rapidamente, né, que eram apenas 10 minutos de apresentação, a Embrapa ela já tem uma certa infraestrutura, ela está se organizando internacionalmente, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, na África e agora na Ásia. Então, a Embrapa pode colocar essa infraestrutura que ela tem à disposição para auxiliar nessa articulação. E dentro do Brasil também, a Embrapa pode auxiliar na questão da articulação dentro do Brasil, né, não só com as unidades da Embrapa, mas com universidades, os institutos estaduais de pesquisa. Então, é claro que dependendo da área de cooperação, um ou outro centro, uma ou outra universidade vão ser mais fortes naquele ponto. Então, eu acho que isso nós temos que buscar, nós temos que mapear isso para que haja realmente uma grande eficiência nessas ações. Então, eu acho que, como primeiras palavras, era isso que eu teria para colocar. Obrigado. Por favor, professor Sedima. Quando nós discutimos que realmente o apoio japonês ao desenvolvimento do Cerrado foi muito eficiente, nós também não podemos deixar de lembrar que, naquele momento, o nosso país, o Brasil, já tinha uma massa crítica de pesquisadores, de técnicos, suficiente para que se aproveitasse a oportunidade que aquele financiamento estava oferecendo ao nosso país para o nosso desenvolvimento. Então, quando pensamos, por exemplo, em Angola, a Revolução destruiu todo o ensino de ciências agrárias, pelo menos o público, né, daquele país. Então, nós que estamos nas universidades, sempre somos convidados a apoiar a recriação do sistema de ensino agrícola naquele país. Mas como é que nós fazemos isso? A universidade é convidada, a universidade está fora do sistema de financiamento para esse tipo de apoio, então, talvez fosse uma grande oportunidade se pudessem as universidades brasileiras agora ajudar ações educacionais, não simplesmente criando uma nova escola em Angola, mas pensando que esse tipo de ação nesses países poderia ser realmente importante a longo prazo. Então, podemos pensar com um prazo um pouco maior, mas de uma maneira muito mais duradoura e eficiente. Enquanto isso, se trabalham os projetos de desenvolvimento mais imediatos, né? Como esse que já estamos comentando. Uma vantagem também que eu acho de estarmos, os brasileiros, envolvidos nesse processo de um apoio a terceiros, é que nós falamos português. Tá? Existem 8 países que falam português oficialmente, mas algumas poucas regiões que não falam português, mas também existem várias outras áreas que falam espanhol. E o brasileiro sempre consegue se comunicar muito bem onde se fala espanhol também. Né? Então, uma outra característica do brasileiro é que ele é muito bem aceito nesses países, então, que falam espanhol ou falam português. Então, eu acho que é um trunfo muito grande que o Japão pode usar quando convida o Brasil para esse tipo de atividade conjunta. O que o professor citou agora é sobre o JBPP, parceria Brasil-Japão, com a base da JICA, que está sendo executada.